Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. 29 anos de uma missão muito nobre, com muitos motivos para comemorar. Estamos falando do Grupo Luta pela Vida, uma instituição filantrópica que contribui com assistência aos pacientes com câncer de Uberlândia e região. Hoje, o Hospital do Câncer em Uberlândia, referência em todo o Brasil, é um belo exemplo que, com boa vontade, persistência e o apoio de toda a sociedade, é possível sim prestar um atendimento de saúde à população de primeiro mundo. Para falar dessa trajetória desafiadora, o Band Entrevista de hoje recebe o representante do Grupo Luta pela Vida, Alexandre Oliveira. Alexandre, muito obrigado pela sua presença, um prazer te receber aqui no nosso programa. Agnete, eu que agradeço pelo convite, pelo chamado. A Band já está com a gente há muitos anos e a gente quer agradecer pelo apoio e por se solidarizar com essa causa que é tão importante, que faz a diferença. Então a gente quer agradecer. A semana que antecede aqui a nossa conversa marcou os 29 anos do Grupo Luta pela Vida, exatamente no dia 3 de junho, né? Muitos motivos para comemorar. Com certeza. Falar de Grupo Luta pela Vida é falar de solidariedade. A solidariedade, ela transforma, e hoje o Grupo Luta pela Vida tem um trabalho de extrema importância em prol dos mais de 9 mil pacientes que estão em tratamento no Hospital do Câncer em Uberlândia. Então, além de falar dos pacientes, falar do câncer, a gente fala da solidariedade. A solidariedade, ela movimenta e ela envolve toda a população para que a gente consiga levar melhorias e transformação em prol das pessoas que tanto precisam no hospital. Eu tenho a impressão e acredito que muitas pessoas que nos assistem compartilham isso comigo também. Quando a gente fala Grupo Luta pela Vida e o Hospital do Câncer de Uberlândia, são duas histórias que se misturam, mas a gente vai destrinchar isso ao longo do nosso programa. Eu quero saber de você como surgiu o Grupo Luta pela Vida, né? Qual foi essa motivação inicial para esse grande trabalho? O Grupo Luta pela Vida, ele surge de uma dor. A dor da saúde, a dor do câncer. Em 1996, em 1989, a gente fala que o grupo ele nasceu em 96, mas ele já nasceu muito antes disso. Então lá para 1980, na década de 80, 90, a gente tem aí a dor, que é a saúde pública, né? O câncer, ele não tinha centros de tratamento em Uberlândia, né? A gente tinha a UFO, né, que já dava um apoio. Sim. A gente tinha uma casinha, né, localizada ali no bairro Moarama, onde prestava esse tratamento, que era tão precário na época. E a gente tinha um dos nossos diretores, né, que ele foi homenageado, né, nos 29 anos do grupo, o Sr. Clóvis. Na época, a esposa dele estava enfrentando a doença e ele precisava desse apoio, ele precisava de um tratamento melhor, ele precisava, de alguma forma, ter um medicamento para sua esposa. E lá, né, na década de 90, de 80, ele criou uma mobilização, né, para comprar medicamentos, para fazer um tratamento de uma forma diferenciada. E nesse movimento, né, nesse coletivo, surgiu o Grupo Luta pela Vida. O grupo era um grupo de amigos que se mobilizava para tentar construir um hospital, mas antes do hospital era para atender a necessidade daquela época, que era um tratamento com medicamentos que precisavam ser entregues, um tratamento de qualidade, e começou aquela mobilização. Então, em 1996, o grupo começou com um grupo de amigos que foi fazendo rifas, foram vendendo camisetas, a gente ganhou carros, né, para fazer rifas, e foi um sucesso na época. A gente conseguiu aos poucos ir mobilizando doações, contribuições, parcerias. E no ano de 2000, o Grupo Luta pela Vida inaugurou o Hospital do Câncer em Uberlândia. Então, não foi só de 1996 ao ano 2000, mesmo que seja a data oficial. Já vem bem antes disso, mas oficialmente a gente comunica que é o 1996. Alexandre, a gente pode falar, então, você citou o Sr. Clóvis, né, a esposa e um grupo de amigos. Então, os fundadores do Grupo Luta pela Vida eram pessoas que, de fato, naquele momento enfrentavam a doença, precisavam fazer o tratamento, né, e essa rede de apoio se uniu em prol de todas as pessoas, não só aquelas pessoas, mas outras pessoas que, porventura, precisavam fazer o tratamento e não tinham esse suporte aqui na cidade de Uberlândia. A gente pode falar, então, que os fundadores englobam todas essas pessoas? Sim, com certeza. Além do Clóvis, a gente tem uma pessoa que é muito emblemática, que é o Dr. Rogério. O Dr. Rogério, ele era médico na casinha e ele viveu muito a dor, não a dor dele, a dor dos pacientes. Porque o médico, por mais que às vezes ele não tenha enfermidade, ele vive a dor todos os dias de quem ele está tratando. E é muito triste, né, você ver pessoas num tratamento tão precário, num tratamento que não tinha, né, um mínimo de qualidade, né, tinha
eles tentavam fazer tudo que era possível, tinha muita energia, muita disposição, mas os médicos eles queriam fazer a diferença. O Dr. Rogério foi um desses mobilizadores. Então a gente tem alguns fundadores, a gente tem o Clóvis, que teve o enfrentamento do câncer na família. A gente teve o Dr. Rogério também, que estava ali dentro. E eles foram mobilizando outras pessoas. E nesse meio termo foi envolvendo não só os fundadores, a gente teve toda a população de Uberlândia envolvida, né? Então, na época, o Grupo Luta pela Vida, né, o Hospital do Câncer em Uberlândia, ele queria ser disseminado para toda a população. E a gente foi lutando. E no ano 2000 foi realizado a primeira entrega oficial do Grupo Luta pela Vida, que é o Hospital do Câncer em Uberlândia. Hoje, se vocês forem no hospital, é um hospital com mais de 11 mil metros quadrados, tem 3 aceleradores lineares, tratamento de braquiterapia, tomógrafo. É um tratamento de primeiro mundo, mas na época a gente conseguiu entregar o primeiro piso do hospital. E foi uma entrega, assim, que se você fosse olhar em 1996, uma pessoa falar para você: eu vou construir um hospital do câncer em Uberlândia. Todo mundo falava que eles eram doidos, né? Porque para você construir uma estrutura de mais de 10 mil metros quadrados, por mais que ela não estivesse 100% em funcionamento, só o primeiro piso, mas você construir 4 pisos, né, de um hospital de alta qualidade, né? Na época eles contrataram arquitetos de São Paulo para fazer todo o projeto. Então, assim, era uma loucura, né? Tipo assim, não, vocês estão doidos. Então, hoje, a gente vê que os nossos fundadores são visionários, porque eles eles não olharam só a dor do ano 2000, eles já olharam a dor dos próximos 20 anos. Então, eles construíram uma estrutura que comportaria o hospital até hoje, né? São mais de 29 anos dessa luta aí que a gente fala que é diária. Alexandre, agora, né, você tá mostrando essa trajetória desafiadora. Eu quero saber de você justamente qual o tamanho dessa estrutura hoje que o Grupo Luta pela Vida administra. O Grupo Luta pela Vida ele nasceu para atender uma dor inicial. Precisamos atender uma urgência, né? Tanto que se a gente for ver o nosso institucional, o Grupo Luta pela Vida é uma instituição que atende às necessidades e às urgências do tratamento oncológico. E o Dr. Rogério, ele fala, né, um dos nossos fundadores, que a gente não começou pelo início, que é a prevenção. A gente já começou com o combate, né, que precisava ser atendido naquele momento. Então, hoje a estrutura é muito grande, né? O Hospital do Câncer em Uberlândia, o Grupo Luta pela Vida, ele não realiza a administração, né? O Hospital do Câncer em Uberlândia, ele fica localizado dentro do Hospital de Clínicas, né, que é o HCUFO, e é administrado pela EBSER. Então, a administração não é nossa, mas a gente atende todas as necessidades. E foi assim, né? Antes de ser administrado pela EBSER, era administrado pela FAEPO. Então, o Grupo Luta pela Vida sempre atendeu, né, as urgências e as emergências desse tratamento, que sempre foi tão importante. Então, nesses últimos 29 anos, o Grupo Luta pela Vida, além da construção, além da compra de equipamentos, a gente compra medicamentos, a gente dá um apoio social. Então, o paciente, às vezes ele é pai de família, às vezes é mãe de família, é o provedor, é a provedora, né, da família. Às vezes ele não tem condição ou ela não tem condição de comprar uma cesta básica ou comprar um Nutrem. Para quem não conhece, é um suplemento alimentar. Que o paciente às vezes precisa comprar. E cada latinha, às vezes, é mais de 90, 100 reais, dependendo do local ou do supermercado que a pessoa compra. Então, a gente supre isso para o paciente. O paciente precisa de uma cesta básica, o Grupo Luta pela Vida fornece. O paciente precisa de um Nutrem, a gente vai lá e fornece. E também as necessidades de humanização sociais. Às vezes, a paciente ela precisa de uma peruca, a gente fornece gratuitamente a peruca, uma prótese mamária e além de outros itens, fralda, medicamentos. Então, o Grupo Luta pela Vida, ele abraça muito além do tratamento, a gente abraça... Vai além do consultório, né? Vai além do leito hospitalar. Vocês dão todo esse suporte, todo esse apoio para o paciente aqui do lado de fora, para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Isso, porque além do tratamento, a gente precisa que ele esteja bem para chegar no hospital. A gente precisa que ele esteja bem socialmente, a gente precisa que o paciente vá até o hospital com o estômago cheio, né? Alimentado, porque o tratamento... Tem a químio, tem a rádio, tem as outras terapias, ele faz pontualmente lá. Mas, além disso, ele precisa se alimentar, ele precisa estar bem, né? O tratamento, ele exige muito além dos procedimentos. A gente exige que o paciente esteja bem. E para que isso aconteça, a gente tem o apoio social, a humanização. Além do apoio social, a gente tem mais de 450 voluntários. E é bom reforçar que o Grupo Luta pela Vida nasceu do voluntariado. Os nossos diretores até hoje são voluntários, o nosso presidente, o nosso vice-presidente, o nosso conselho fiscal deliberativo, são 100% voluntários que dedicam tempo deles em prol dessa causa que é tão especial. Alexandre, quantos pacientes hoje
são abraçados, né? Eu acho que essa palavra ela cabe bem nesse momento. Quantos pacientes são abraçados pelo Luta pela Vida, né? E quanto que isso impacta, porque não é só o paciente, né? Igual você falou, a família toda ela é abraçada também, né? Como que está essa contabilidade, vamos dizer assim? Hoje, o Hospital do Câncer em Uberlândia, se a gente for olhar os dados de 2024, o Grupo Luta pela Vida beneficiou mais de 9 mil pacientes que estão em tratamento. E é bom reforçar também que não é só Uberlândia. Muitas pessoas olham o Hospital do Câncer em Uberlândia, o Grupo Luta pela Vida é de Uberlândia, mas a gente tem um impacto regional em mais de 27 cidades da macro-região do Triângulo Mineiro. Então, são 9 mil vidas que são apoiadas, né, que são beneficiadas pelo trabalho do Grupo Luta pela Vida. E além dos pacientes, os acompanhantes, os familiares, todos usufruem, né, de todo o benefício que o Grupo Luta pela Vida dá para a comunidade. E não é o Grupo Luta pela Vida que faz isso, né? A gente fala, não, o Grupo Luta pela Vida ele entrega, mas o Grupo Luta pela Vida ele só existe por meio da sociedade. Então, cada item, cada apoio, cada humanização, ela só é possível por meio dessa mobilização do grupo, da comunidade, da sociedade, que faz essa diferença. Alexandre, mas o atendimento ao paciente, por exemplo, ele é indiscriminado, independentemente, lógico, ele precisa se tratar contra o câncer, independentemente da condição social, econômica, financeira dele, ele é atendido. Mas quem precisa de um apoio, de um suporte, entra esse trabalho do Grupo Luta pela Vida. Os pacientes mais abastados, se é que a gente pode dizer assim, eles são atendidos também e ajudam na causa, eles dão essa contrapartida. A gente pode falar que é um ciclo virtuoso que acontece? Quando a gente fala da parte de parcerias, o Grupo Luta pela Vida tem uma palavra que define praticamente todas as nossas parcerias, contribuições, que é a pluralidade. Então a gente tem pessoas de todos os tipos. A gente tem pessoas com condições um pouco mais benéficas, pessoas que às vezes são mais humildes. A gente tem parceiros, né, de todos os tipos. A gente tem empresas que apoiam, mas a nossa captação, as nossas arrecadações, as nossas parcerias, se a gente for olhar em questão de números, o maior número de contribuições é por meio de pessoa física. São pessoas que contribuem com 5, 10, 15. Hoje o nosso ticket médio, né, a nossa contribuição média, se a gente for olhar os nossos doadores, é uma média de 20 a 30 reais. A gente tem mais de 50 mil contribuintes que todos os meses doam mensalmente. O mensageiro, né, o nosso motoboy, Sim. Ele vai até a casa, recebe, né, a contribuição. Então, a maioria das nossas contribuições são de pessoa física. Então, não dá para falar que é uma pessoa que às vezes tem uma condição melhor de vida. Não, são pessoas gerais, né? O tratamento, ele é amplo. Então, qualquer pessoa que precisa do tratamento, que às vezes não tem convênio, não tem condição de tratar de forma particular, ele passa pela regulação do SUS e ele faz o tratamento na sua referência, né? Então, se a pessoa é de Uberlândia, ela faz em Uberlândia, se ela é das 27 cidades, ela é atendida também no Hospital do Câncer em Uberlândia. Então, lá no hospital não tem distinção. A gente tem pessoas que às vezes tem uma condição muito boa, mas às vezes não tem um convênio e faz o tratamento dentro do hospital, porque se a gente for olhar, o tratamento contra o câncer ele é muito caro, né? Tudo que é relacionado à saúde é muito caro. E o tratamento contra o câncer ele é ainda mais caro devido às metodologias, devido aos procedimentos. Então, tudo envolve muitos profissionais para cuidar daquele paciente que precisa. Então, todas as pessoas, né, a gente fala que não existe um público, todo mundo doa, todo mundo contribui. Claro, a gente precisa ainda mais, os desafios a gente está na beirada. Sim. A gente continua, né, no limite e a gente precisa crescer para ter outras frentes, para ter outras formas de impactar e melhorar, né? Porque se a gente for ver o cenário futuro, ele é alarmante. Exatamente. Alexandre, vou fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa. A gente segue depois do intervalo. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Alexandre Oliveira, representante do Grupo Luta pela Vida, que completa 29 anos agora em 2025. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo Alexandre Oliveira, representante do Grupo Luta pela Vida, que completa 29 anos agora, completou essa semana que antecede a nossa conversa, né, Alexandre? Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. A gente está falando de toda essa mobilização, de toda essa estrutura, né, mas jamais a gente esquece o lado humano desse atendimento. E você me falou nos bastidores, são 29 anos. Você com 29 anos, o Grupo Luta pela Vida fazendo 29 anos, e você
desde o início da sua participação, alguma história te marcou pessoalmente, assim, algum caso ou vários casos que você carrega com muito afeto dentro de você? Se a gente for ver em questão de vidas, todas as vidas são marcantes, mas tem algumas que a gente tem um pouco mais de proximidade. Um dos casos é a minha bisavó. Ela fez o tratamento na casinha, né? Eu era muito criança, então eu não tive muito tempo, não tenho muitas memórias. Mas eu lembro, né, da minha avó contar que ela fez o tratamento na casinha. E isso é muito importante porque a gente vê que desde o início, né, a minha avó, né, uma pessoa que é muito simples, ela sempre ajudou e sempre colaborou. Isso me marcou bastante porque eu vejo que tudo conectou para que eu estivesse aqui hoje e para que a gente pudesse impactar vidas, né? Nós, sejam voluntários, sejam colaboradores, a gente tem um papel de fazer uma mobilização, de fazer uma rede, né, de pessoas. E a gente tem esse papel todos os dias, a gente cumpre com isso todos os dias. Então, a gente é muito feliz, né? Por mais que a doença ela seja uma dor, né? Quando a gente fala de doença, de saúde, sim, é uma dor, né? Todo mundo tem ou conhece alguém que já teve câncer. Então, todas as vidas são muito importantes, mas algumas pessoas marcam a nossa trajetória. E eu vejo que hoje eu estou aqui por meio dessa sensibilidade, né, dessa sensibilidade familiar. Eu nasci no mesmo ano e no mesmo mês que o grupo nasceu. Olha. Então, acho que tudo conectou para que estivesse aqui hoje. E eu tenho muita gratidão em participar dessa causa, em estar envolvido, né, e fazer essa diferença. Dentre essas histórias, imagino também que entre os colaboradores, entre os voluntários, também devem ter muitas histórias bonitas de se ouvir, de se contar. Você tem alguma para compartilhar com a gente aí? Em questão de colaboradores e voluntários, a gente já teve alguns que já trataram, né? Tem o caso de uma voluntária nossa que, aleatoriamente, a gente descobriu, né, que ela já tinha feito o tratamento contra o câncer e ela é da equipe do nosso bazar, né? Ela participa do bazar, ela está lá todas as semanas, né? Porque os voluntários eles vão 4 horas por semana. E é muito importante a gente ver esse tipo de iniciativa. A pessoa passou pelo tratamento, ela viveu aquela dor e ela fez uma promessa que quando ela terminasse, ela estaria lá com a gente. E só para mais uma história para a gente finalizar, há um tempo atrás, como a gente trabalha com comunicação, a gente sempre tem que comunicar, né? A gente corre atrás de histórias, de pacientes que estejam dispostos, né, a contar um pouco da sua vida, um pouco da trajetória, para impactar outras vidas. E há um tempo atrás, há uns 3 anos na pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer uma paciente, hoje, infelizmente ela faleceu, o câncer dela era um pouco mais agressivo, a paciente chamava Sandra. E a gente tirando fotos, enfim, eu vi uma foto, falei, gente, que bonita a sua cachorra, né? E a cachorra dela chamava Belinha. E eu descobri que essa cachorra foi uma cachorra da minha infância. Na época a gente teve que mudar para apartamento, o apartamento era muito pequeno, minha mãe teve que doar, né, fez uma doação responsável para uma pessoa. E uns 10 anos depois, né, eu descobri que a Belinha estava com a Sandra. E infelizmente eu não consegui ver a tempo, né, porque a Belinha também faleceu, mas é muito bonito ver, né, como a conexão, como tudo acontece, né? Tá todo muito próximo, Uberlândia parece ser muito grande, mas ao mesmo tempo a gente está 100% conectado. Todo mundo tá ligado de certa forma. Você citou o bazar, né, que inclusive a gente faz questão de mostrar e trazer aqui no jornalismo diário da Band Triângulo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do bazar e das outras ações, né, das outras mobilizações, campanhas que acontecem ao longo do ano, que também é uma porta de entrada para as pessoas poderem ajudar, né? Com certeza. Um dos nossos diretores fala que o Grupo Luta pela Vida, além da doação, a gente precisa de parceiros, de parcerias, né? Então, a gente precisa de pessoas que abraçam a causa, né? A gente vai muito além da doação, da caridade, a gente vai de parcerias. O que é uma parceria? Parceria é você, além de contribuir, você mobilizar. E a gente tem diversas formas da população participar, estar com a gente. Uma delas é o bazar. O bazar a gente realiza uma vez por mês. Sim. A gente ainda está na avaliação de ter mais outras edições, né, por mês, mas é sempre realizado uma vez por mês e é bom salientar que todas as peças do bazar são doadas pela comunidade. Então, a gente tem mais, roupas, cama, mesa e banho, sapatos, tem de tudo lá, móveis. Então, o Grupo Luta pela Vida, né, ele recebe essa contribuição de toda a comunidade. E a gente deixa esse chamado aberto. Às vezes a pessoa não tem a condição de contribuir naquele momento com uma doação financeira,
mas ela pode contribuir com um item, uma roupa, uma cesta básica, qualquer doação é muito bem-vinda, qualquer contribuição faz a diferença para que a gente siga. E além disso, a população pode contribuir também, né, com as contribuições financeiras, uma empresa que queira apoiar, a gente tem um programa de empresa parceira, é só entrar em contato com o nosso 0800, todas as contribuições são muito bem-vindas. Agora, né, você está falando do bazar, e aí a gente vem à mente aquela quantidade de pessoas trabalhando. A pessoa que tem interesse de doar o tempo dela, eu quero ser um voluntário, eu quero trabalhar, colaborar de alguma forma, é possível ainda também, né? Você me falou que são 450 colaboradores, existe essa forma de ajudar também? Com certeza, a gente tem 450 voluntários, mas a gente precisa de muito mais. Tem algumas equipes que a gente não consegue repor, né? Sim. E a gente vai aos poucos crescendo, né? A pandemia a gente teve um baque muito grande e agora a gente está conseguindo recuperar a nossa base de voluntários. Então, qualquer pessoa que tenha, né, 4 horas de disponibilidade semanal e horário comercial, que é o horário que a gente consegue trabalhar, porque tem muitas equipes que têm contato direto com o paciente. Caso alguém queira participar, tenha essa disponibilidade, todos são muito bem-vindos, né? No nosso site, que é grupolutapelaVida.org.br, a gente tem um infográfico de como ser voluntário. Hoje, esses 450 voluntários, eles atuam em mais de 18 equipes. A gente tem equipes que são administrativas, equipes que apoiam direto ao paciente, a gente tem bazar, a gente tem lojas. Então, são várias oportunidades para que a população possa participar e contribuir por meio do seu tempo também. Agora, falando de futuro, né? Quais os sonhos? Acho que a gente pode colocar assim, quais os sonhos do grupo Luta pela Vida para os próximos anos? Sonhar, a gente nunca deixa de sonhar, né? Então, a gente tem vários sonhos, alguns parecem impossíveis, mas aos poucos a gente vê que a gente consegue concretizar. Além de atuar na luta contra o câncer, atuar no tratamento, a gente vai continuar evoluindo, né? Estamos avaliando as possibilidades, o que a gente pode fazer para continuar atendendo, né? Nos próximos 10, 15, 20. O grupo quer eternizar a sua atuação, né? Então a gente quer olhar o cenário futuro e continuar atendendo as demandas. Mas em cenários, né, recentes agora, para que a gente possa combater alguns desafios, o foco do Grupo Luta pela Vida agora, além de todos esses desafios que a gente já atende, é a prevenção, né? Ontem o Dr. Rogério estava comentando com a gente que a maioria dos casos, 70% dos casos de câncer são preventivos se tiver o combate no início. Então, o foco do Grupo Luta pela Vida é a prevenção. Hoje, a gente está finalizando, né, uma adequação, compramos um ônibus, a gente está desenvolvendo uma unidade móvel, que é o nosso ônibus da prevenção. A gente vai ter um ônibus que vai até as áreas que não têm tanto acesso à saúde, para falar de prevenção, para fazer exames, para ter alguns questionários e, além disso, com foco no câncer de pele, né, esse início agora. Então, a gente vai ter uma unidade móvel para fazer esse movimento preventivo inicial voltado ao câncer de pele. A gente quer ter outras unidades também para falar sobre câncer de mama, mas isso depende muito de ajudas financeiras. O início agora a gente vai começar focando no câncer de pele. Além disso, a gente tem uma equipe, um núcleo de prevenção, que faz movimentos, né, por exemplo, tem uma paciente, eles pegam a família do paciente, os pacientes, os familiares mais próximos e fazem um rastreio para ver se a família tem chance de desenvolver um tipo de câncer. O foco agora é o câncer de mama. Então, eles trabalham com esse rastreio, fazem esse tipo de movimento para que a gente consiga bater no início. E mesmo que a pessoa não tenha, a gente consegue desenvolver hábitos de saúde saudáveis e a gente vai desenvolvendo para que a pessoa não chegue ao certo ponto, né? Às vezes um câncer, um cuidado paliativo. Então, o Grupo Luta pela Vida investe bastante na prevenção. Ontem a gente inaugurou, né, dentro do nosso evento, o nosso encontro anual, a gente fez a inauguração de 2 consultórios, onde a gente vai poder receber esses pacientes com maior conforto, com uma equipe maior. Então, a gente investe em todos os ciclos e agora a gente está batendo muito forte na prevenção, que a gente fala que é sempre o melhor caminho. A prevenção é tudo e a prevenção sempre será o melhor caminho contra o câncer. No início da nossa conversa você falou justamente isso, né? O Grupo Luta pela Vida, ele começou por uma urgência, emergência, uma dor que já existia e hoje, com o passar do tempo, vocês estão começando de novo, né, preocupados com a questão da prevenção e evitar e como combater o câncer. Quero saber de você o seguinte, que mensagem que a gente pode deixar para o nosso telespectador nesses 29 anos de Grupo Luta pela Vida e que venham mais 29, mais 29?
a gente quer deixar a mensagem do amor, né? O amor, a gente fala que o amor, ele transforma, né? A solidariedade, ela transforma. A gente quer deixar esse recado, que a solidariedade, às vezes a pessoa fala, eu vou contribuir com tão pouco, mas aquele pouco pode fazer a diferença. De pouco em pouco a gente consegue criar uma rede, um coletivo que faz a diferença. Então a mensagem do Grupo Luta pela Vida para toda a sociedade é que a gente precisa de você. A gente precisa de você, pessoa física, a gente precisa de você, pessoa jurídica, a gente precisa de parcerias. A gente quer deixar esse recado, seja um parceiro da nossa causa, seja um parceiro, não da causa do grupo, mas seja um parceiro do paciente que está em tratamento, seja um parceiro dos desafios da prevenção, entre outros. Toda contribuição é muito bem-vinda e a gente quer que toda a população de Uberlândia seja parceira, não só Uberlândia, mas toda a região, seja um parceiro, seja uma parceira do Grupo Luta pela Vida. E a parceria, a gente consegue levar transformação a toda a população e a gente consegue fazer a diferença dentro do hospital e nos outros nossos desafios. Com certeza. Alexandre, costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui, parabenizar o Grupo Luta pela Vida por esses 29 anos e convite renovado para retornar aqui ao nosso programa. Com certeza. Muito obrigado, contem com a gente e vamos juntos contra o câncer. Com certeza. Obrigado, Alexandre. Band Entrevista de hoje, então, recebendo Alexandre Oliveira, representante do Grupo Luta pela Vida, desses 29 anos de atuação em Uberlândia e por que não em todo o Brasil. A você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.